Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Eliane Marques, Calila das Mercês, Seu João Xavier e Alexandre Coimbra Amaral. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eliane Marques, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenas trancinhas longas de tom castanho. Ela traja camisa de mangas curtas estampada em tons de branco, preto e cinza, e usa brincos longos de penas amarelas. Leva no pescoço um colar grande e dourado e usa óculos retangulares de aro vermelho. A segunda pessoa sentada é Seu João Xavier, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom loiro platinado. Possui barba de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas, estampada em tons de verde escuro, azul escuro, vermelho, amarelo e preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira pessoa sentada é Calila das Mercês, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro que lhe estão ornados para trás da cabeça. Ela traja bata branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro marrom.
A quarta e última pessoa sentada é Alexandre Coimbra Amaral, um homem pardo de cabelos cacheados e curtos de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas preta e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheio. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quero agradecer também a Afonso Borges, a equipe de curadoria, integrada pela Bianca Santana, Jefferson Tenório, Sérgio Abranches. Quero agradecer também a tua amorosa mediação. Já ouvi no teu tom de voz, nas tuas palavras, essa amorosidade. Agradeço também a Kalila, que eu conheci em outra FLI, e ao seu João, que eu venho a conhecer agora. E trago, então, um poema de Drummond que conversa com essa questão da colonialidade. Se chama Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo. Os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da Mancha num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses, vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas. Trust crashes. Milhões de dorsos agachados nas colônias longínquas. Formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. E a lua de Londres como um remorso. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados. Vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. E a Suíça cândida se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a declanchar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolchevista e no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual ao da gente. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tanto nos meus romances, eu incluo Louça de Família e agora Guanchuma, quanto nos meus livros de poemas, eu me preocupo com essa temática do mito como fundante de uma sociedade. Nesse sentido, em razão da minha aproximação com a psicanálise, eu penso que há um mito ocidentocêntrico que funda
a sociedade, a religião, o direito e a cultura num assassinato, que é o famoso mito criado por Freud, que diz respeito ao assassinato do chamado pai da horda primitiva pelos chamados filhos que o matam querendo ocupar o seu lugar, e em razão dessa morte se forja um sentimento de culpabilidade que cria uma aliança. Se criam as regras que são quebradas num banquete totêmico. Vários psicanalistas e teóricos falarão sobre isso, mas a questão é que a sociedade se funda num ato de violência. Bom, estudando Itãs e Oriquis, eu me deparei com uma versão do Itã Exu come tudo para depois comer primeiro, do mestre Didi e de Juana Elben ou Elbain. Nesse Itã, que é africano, mas também é afro-brasileiro, em razão desse trânsito atlântico e das traduções que recebeu, como é que se formam as sociedades? O direito, as relações entre as pessoas, as alianças, elas não se formam a partir desse ato originário, desse ato de a violência assassina. Mas se forma a partir de quê? De uma mesa comum. Inicialmente, eu vou contar rapidamente isso, Orunmilá queria ter um filho, Oxalá não queria dar. Orunmilá insistia, Oxalá não queria. Orunmilá insistia. Até que Oxalá disse, leva este aqui, que ele está mais ou menos, que era Exu. Exu, diz mestre Didi, é a primeira criança do mundo. Como primeira criança do mundo, eu conversava hoje contigo, seu João, ele come tudo. Come todos os animais, todas as frutas, as árvores, toma todas as águas, não sobra nada para ninguém. É um desequilíbrio total nesse mundo, pensamos assim. Não havendo mais nada, ele come a mãe. Não havendo mais nada, ele tenta comer o pai, mas o pai consulta um terceiro, que é um babalaô, que diz, olha, para que esse ato não se repita, tu precisa fazer isso, isso, aquilo, aquele outro. Orunmilá faz. Quando Exu vai comer Orunmilá, Orunmilá se levanta com a espada e corre atrás de Exu, e eles correm tanto, e Exu é sempre dividido e se recompõe, é dividido e se recompõe, é dividido e se recompõe. Aí surge uma questão de uma sociedade se forjar pela fragmentação e não pela unidade, como ocorre na horda primitiva. Eles se cansam, e Exu diz, está bem, Orunmilá, eu devolvo. Aí entra uma questão da devolução daquilo que foi indevidamente apropriado, o que a nossa sociedade ainda não resolveu. Enquanto nós não resolvermos isso, a violência permanece como um ato que ninguém, ou quase ninguém, sente ou vê ou percebe como violência. Então, Exu diz que devolveria tudo. E devolve as águas, devolve os animais, devolve as florestas, devolve a mãe. Mas essa devolução, nisso que eu chamo de Itã, para fazer uma diferença com essa mitologia dita grega, ela se dá pelo quê? Pela sociedade. A sociedade vai devolvendo, vai recuperando. E como é que isso se dá? Se dá pela composição de uma mesa coletiva. A mesa coletiva onde todos comem, mas onde primeiro come Exu, ela funda uma sociedade. Então, vejam que não é uma sociedade que se funda na violência. Nós, da psicanálise, pensamos muito naturalmente isso. Não, esse assassinato é o assassinato da coisa, é o zero. Não. Então, enquanto nós não mudarmos nessa amétrica, como diz a Lélia, a forma de pensarmos os mitos fundacionais, nós não vamos sair desse lugar de assassinato coletivo, de genocídio. Pode falar.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Curtindo a Aflitabira? A Flit também foi boa, mas a Aflitabira também está sendo ótimo. Eu estava pensando aqui na sua pergunta, Alexandre, para onde caminharíamos quando a gente consegue vencer esse mito e os mitos impostos sobre o que é literatura. Desculpa, estou com a perna cruzada aqui. E isso me leva diretamente a pensar, primeiramente, qual que era a concepção que foi fundada do que era conhecimento, do que era arte, do que era bonito, de quem produzia o que era arte, de quem produzia o que era conhecimento, de quem produzia o que era bonito, de quem podia existir e de quem não podia existir, de quem tinha alma e de quem não tinha alma, de quem era bom e de quem era naturalmente devasso, podre, maligno, de quem tinha que trabalhar de sol a sol, quebrando pedra para se redimir, e de quem podia gozar do descanso e da paz e da dignidade e da vida, para então chegar na literatura, por exemplo. Porque uma vez que um pensamento fundado de que o que era arte, o que era belo, era o que era pensado e produzido por um grupo social em um contexto específico, durante uma época específica, em que pessoas que se parecem comigo e com alguns de vocês que estão na plateia, enquanto éramos escravizados, éramos reduzidos à não dignidade. Se nós pensarmos primeiro nessa concepção estética, a estética, ela é um construto filosófico que dá conta de como você coloca para fora a sua subjetividade. E a sua subjetividade, palavra muito comum, muitas das vezes a gente ouve, é a forma com que nós damos conta do que nos acontece, das nossas experiências e daquilo que nos forma como sujeitos. Isso é subjetividade. E essa subjetividade, ela vem para fora por meio da estética. Estética, as pessoas acham, algumas pessoas ainda pensam que a estética é apenas esse cabelo colorido, umas tranças, ou a nossa estampa, ou uma estética facial, um lifting que a gente quer fazer depois dos 40. A estética também é isso, porque isso também é uma forma de estar no mundo. Entretanto, a arquitetura é estética. E se a arquitetura é estética, se eu colocar 10 fotos de cidades históricas na frente de vocês e perguntar para nós aqui de Minas Gerais qual é Ouro Preto, e a gente vai conseguir diferenciá-la entre as 10 cidades históricas, ou se a gente perguntar qual dessas favelas é no Brasil, dentro de 10 fotos de comunidades ou favelas ao redor do mundo, e a gente ser capaz de identificar aquela que tem um papagaio ou pipa no fio de luz, um tênis no poste, se a gente é capaz de esteticamente distinguir lugares, a arquitetura é estética, nada é mais estético que a arquitetura. E se a arquitetura é estética, o que a estética do Rio de Janeiro está denunciando quando você desce lá no Galeão e vai lá para a Zona Sul, pela Francisco Bicalho, e tem tapumes escondendo a favela? Se a arquitetura é estética, o que aquela estética está denunciando? A quem ela está incomodando? Quem são aquelas pessoas que estão ali? E por que a morte delas não choca o país, paralisa todo mundo como deveria? Ano passado, ou em janeiro, lá em Salvador, ou ontem, essa semana, no Rio de Janeiro. Se a arquitetura é estética, se a música é estética, se as nossas expressões artísticas, a nossa arte sacra é estética, se a literatura é pura estética, se tem métrica, se tem forma, se tem conteúdo, alguns textos têm até cheiro e sabor, por que a literatura de algumas pessoas conta e outras não? Por que eu estudei na melhor, eu falo que é a melhor porque tem provas. Por que eu estudei na melhor faculdade de letras desse Brasil, a UFMG, fale e saí de lá sem nunca ter lido uma Maria Firmina dos Reis, um tópicos introdutórios, um seminário temático, qualquer coisa, o nome dela? Fui descobrir isso 7 anos atrás. Por quê? Que a primeira romancista negra a produzir algo em 1856, no Brasil escravocrata, não tem uma sala, um auditório com o nome dela, um busto dela. Por quê?
Se a literatura é estética, e se a literatura incomoda, se a literatura provoca, se a literatura te move, te faz sentir raiva de um personagem ou chorar com a dor de um personagem, que é uma ficção em algumas vezes, por que a literatura de alguns conta e de outros não conta? Por que alguns são bem-vindos e outros não são bem-vindos? Até ontem, a gente ouviu absurdos de discussão se Carolina Maria de Jesus era literatura ou não. Gente, pelo amor de Deus, né? Calma aí. Como assim a gente está discutindo isso? Por quê? É a experiência de uma mulher preta favelada, escrevendo ali a realidade dura dela e realidade de muitas pessoas? É porque foge de algumas normas? É porque tem alguns desvios da norma culta? Entende? Então, a sua pergunta foi, para onde caminhamos quando nós conseguimos destituir o lugar desses mitos e o lugar que eles ocupam na nossa sociedade? E olhando mais, de uma maneira macro, a gente consegue pensar, para onde caminhamos quando a beleza, quando o cabelo com trança, com dread, não é questionado se é bonito ou feio? Para onde caminhamos quando não precisamos discutir projetos de lei que querem criminalizar o funk, tal qual o samba foi criminalizado em 1930, até 1930, 1940 nesse país? Para onde caminhamos quando não precisamos discutir se Carolina Maria de Jesus é literatura ou não? Se o que o Itamar Vieira Júnior produz é literatura, ai gente, agora endoidamos de vez, o país está precisando de socorro. Por quê? A quem incomoda? O que tensiona? O que é posto na mesa? E na mesa de quem? E quem está a essa mesa? É tanta pergunta, eu sou uma pessoa muito mais das perguntas, eu acho muito mais legal fazer pergunta do que se propor a dar respostas. Principalmente porque quando você se propõe a responder, você está assumindo um lugar de sabedoria de tudo, não é o meu caso. Então, quando a gente pergunta para onde caminhamos, quando nós destituímos esse lugar que um conceito idealístico de estética, de conhecimento, de poder, de controle, de pertencimento, de você ter o direito de estar ali ou não. Eu moro em Belo Horizonte, um bairro que tem um supermercado, não sei se todo mundo conhece, chamado um supermercado mais caro, as coisas são mais caras, e de vez em quando faço a loucura de ir lá comprar alguma coisinha, porque lá funciona até mais tarde. E quando eu entro lá com esse cabelo de louro pivete, de bermuda, porque assim, tem dia que eu estou arrumadinho, bonitinho, assim, com a roupa de mesa, e tem dia que eu estou parecendo um personagem de The Walking Dead, sabe, ou do livro de Eli. E entro lá e o segurança vai atrás de mim até a gôndola e como se a mensagem fosse: você não é bem-vindo aqui, ou esse lugar não é seu. Quando a gente consegue destituir esses marcadores que são de poder, de dominação, de relações econômicas de poder e dominação, que se espalham, escorrem, infiltram nas frestas de todas as expressões nossas na sociedade, quando a gente consegue demover esses lugares, para onde a gente caminha? Será que é isso que é liberdade? Porque eu me lembro perfeitamente quando eu estava no cinema assistindo Pantera Negra. E no final do filme a minha vontade era levantar e falar: então é isso que vocês, pessoas brancas, sempre sentiram ao ver um herói como que se parece com vocês, uma pessoa com sucesso, um lugar feliz? É isso? É esse sentimento que eu estou sentindo aqui, de ver um herói negro de pele retinta? Que coisa gostosa, nossa! Então eu acredito que a gente pode caminhar para um lugar em que pessoas como nós existimos, produzimos, temos o direito de escrever, de ser publicado, de ser lido, de ler, de falar, de errar. Quantas vezes nós, pessoas negras, estamos num lugar aí em que nós somos responsabilizados pela coletividade? O acerto, se todo mundo já ouviu alguma frase desse tipo, não fez mais que a sua obrigação, mas o erro, ele é coletivo. E explicações sobre eles são pedidas. E aí, o que você acha da atitude de fulana? Você viu o que fulano fez? Vocês veem o que pessoas brancas fazem o tempo inteiro? Que historicamente fizeram, continuam fazendo?
Você viu casos de Minas Gerais, por exemplo, que é o estado em que o trabalho escravo é mais denunciado, o Ministério do Trabalho consegue resgatar mais pessoas? Quem está escravizando essas pessoas? Para onde está indo o dinheiro desse trabalho? Entendem alguns pontos de tensionamento? Eu acho que quando a gente passa a questionar, problematizar algumas questões assim, na sociedade, porque a literatura, o que a gente lê em Louças de Família, o que a gente lê nas nossas produções, No Avesso da Pele, o que a gente lê em Outono de Carne Estranha, é a sociedade. É o que está acontecendo aqui com a gente. Estou citando essas pessoas que eu vi aqui, alguns rostos e dos autores. Então, é a sociedade. Então, se a nossa literatura ela desmascara ou ela expõe tudo isso, para onde a gente caminha quando a gente consegue trazer esse direito da caneta na mão para a mão de todo mundo? Mesmo da preta favelada, quanto do doutor lá do Cefet, professor de literatura, o que quer que seja. Entende? Então, eu acho que talvez o caminho possa ser numa direção dessa. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria estar aqui nessa mesa, nessa roda. É uma semana difícil, então estar aqui falando de literatura, de fato, é um momento assim de acalanto. E hoje, né, aproveitando a pergunta, aproveitando também o ensejo, hoje é dia 31, onde a gente celebra, né, falando de mito, a gente celebra o dia do Saci, que é uma personagem afro-originária e que durante muito tempo foi colocada de lado, né, como menor, e ainda a gente tem uma questão, né, enquanto vocês falavam, eu fui refletindo vários pontos, e a gente ainda tem uma questão que tem a ver com o imperialismo, né, a presença de outras datas comemorativas que encobrem, né, desse personagem que tanto diz sobre a nossa cultura, uma personagem que celebra a natureza, que nos convoca à biointeração, que nos convoca a olhar para as matas, que nos convoca a observar nossas diversas características nesse mundo e a importância, né, desse mundo para a gente. Um outro ponto que eu fui pensando durante a fala dos meus colegas é algo que a minha mestra Conceição Evaristo, né, a grande Conceição Evaristo, tem discutido ao longo dos 30 anos, que é o conceito de escrevivência. A Conceição, além desse movimento, né, aparente de aglutinação de palavras, escrever a vivência, tem algo muito mais, eu diria, sofisticado a partir dessa concepção que dialoga, né, com esse movimento de escrita que envolve a memória, que envolve essa fusão da memória e também da ficção. A Conceição ela nos convoca a olhar para outros mitos, né, para olhar para uma gênese que não é uma gênese europeia, né, que não é uma gênese que vem de Grécia, que não é uma gênese que bebe de uma ideia do espelho narcísico, né? Ela nos convoca a olhar para uma gênese afro-brasileira, uma gênese que vem das casas grandes a partir de imagens de mulheres negras que são ressignificadas, né? São as mulheres que falam, são as mulheres que narram as histórias, e são também a partir dessas mulheres que se reconfigura também a partir de outros espelhos, o espelho de Oxum, o espelho de Iemanjá, para nos trazer uma outra imagem, que não é esse espelho narcísico em que você se vê, e você só se vê, e você se vê tanto que você morre, né, mergulhado na própria imagem. Os espelhos de Oxum, os espelhos de Iemanjá, nos convoca a olhar a nós mesmas, mas também a olhar o que está à nossa volta, incluindo também o inimigo. Então, há um movimento na nossa afro-brasilidade, né, nos nossos mitos, que traz uma circularidade, que nos convoca a olhar para uma escrita, para narrativas que não pensa somente em nós enquanto indivíduos, mas pensa também nesse indivíduo enquanto coletividade, né? Um nós, que muitas vezes é dito no eu, como
né? O seu João trouxe a partir dos exemplos, né, das obras dos colegas, né? Tá ali a história muitas vezes narrada em primeira pessoa, mas essa primeira pessoa reflete a realidade de muitos, né? Nesse encontro. Tem uma outra coisa que me ocorreu também, pensando em mito, que é discutido até pela Jurema Werneck, né, que é uma grande pensadora contemporânea, grande intelectual, que ela vai trazer uma concepção das Ialodês, né, que bebe dessa água de Oxum também, que vem a partir dessa conexão com os mitos afro-brasileiros e que vai nos convocar para lideranças, né, para imagens de lideranças que estão preocupadas não somente nesse lugar do comando, né, de uma espécie de comando, mas de um diálogo com a própria comunidade. A Ialodê só existe porque existe a comunidade. Então, não existe esse lugar de superioridade, mas existe um lugar onde se legitima a partir do respeito dessa mulher que entende sua comunidade e não deixa essa comunidade de lado. Então, há uma divergência, muitas vezes, de um olhar sobre o que é feminismo, né, e o que é um Ialodê, que há uma diferença muito grande. Enfim, teria muitas coisas para dizer, né, sobre esse tópico, mas eu queria terminar com uma poesia que talvez dialoga com o que a Eliana trouxe, sobre esse movimento necessário que a gente precisa fazer. E é uma poesia que ela ganhou, né, um espaço carinhoso, sendo epígrafe do livro da Cida Pedrosa. Eu já falei em alguns momentos, mas eu nunca tive a oportunidade de ler essa poesia, e eu gostaria de ler essa poesia hoje aqui. Que lindo. Aqui, caminhos, cercas, casinhas de portas e muitas janelas, arame farpado terra. Aqui, Mandacaru britas, pedaços sem sonhar asfalto, chão batido com alguns buracos, poeira, mato seco, cansaço. 2 amendoeiras que morreram, cancelas, lenha queimando tramelas, pés de siriguela, de gente um buzeiro. Tanque é de terra e tem peixe, cabaça vira pote, lata de óleo vira litro. Derradeiro é palavra mais bonita que primeiro. Ela viu no almanaque o nome dos filhos. Aqui, dezenas de quilômetros de idas, da BR ao Ariri, de verões a verões no candeeiro, de adobe, telhado baixo, que dinheiro, sem cisterna, água de beber só no barro. Na moringa, TV pequena, sem cores, bota a pilha, liga o rádio, AM sintonizado na hora da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. Por que é tão difícil ter graça aqui? Por que meu povo não sorri? Por que eles têm que destocar pastos alheios? Por que barriga cheia rima com inchada, mão calejada, infância roubada, vida limitada, silenciada, não sei nada? Ave Maria cheia de graça. Desculpa essa fia rinada. Descobri que mesmo com mão calejada, infância roubada, vida limitada, silenciada, aqui tem uma sabedoria, aqui tem uma graça, de gente que não sabe de nada e sabe de tudo. Tudo do mundo. Gente que tem a verdade, a boa vontade, tem coragem. Ardente como o sol que queima, forte como o som dos pássaros, latente como o silêncio segredo escondido no coração de vovó. Mãinha conta que aos 7 anos foi em Bom Jesus da Lapa. Seu único passeio de infância com vovô e vovó num pau de arara. Tinha fogos de artifício, na saída, na chegada. E teve foto naqueles monóculos que quase não se vê nada. E teve frango assado gostoso em uma das paradas. Sempre penso no cheiro de muitos dias de viagem na estrada. Aqui, caminhos de tanta gente que esperou todos estes anos a graça de ser tão chuva. E em meio ao deserto, mesmo na seca, a gente chove. É isso. Lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Obrigada. Eu quero conversar com o coração desse auditório, sobretudo nós, pessoas brancas, sensíveis. O que a gente sente quando a gente escuta uma conversa como essa?
Como é que a gente fica? Aonde o nosso incômodo, às vezes, nos afasta da escuta. Como se nós nos eximíssemos de sermos parte da construção desse país que está sendo colocado na palavra dessas pessoas ilustres aqui. O nosso incômodo, a nossa dor, faz parte desse processo de transformação interna. O coração precisa desaprender. Isso não é um movimento só com a cabeça, é com o corpo todo. E a gente sente o sistema muito nervoso quando a gente escuta essas histórias e se conecta com elas. Então eu quero fazer um convite para que todas as vezes que nós estivermos diante de pessoas que estão fazendo uma fala que é de amor indignado, que é uma fala que tem pulsão para a transformação da sociedade, que nós não nos afastemos da escuta, que nós insistamos nela e que nós possamos escutar os nossos incômodos, ficar com eles, escutar mesmo assim. Por que eu estou sentindo isso enquanto essa pessoa está falando desse jeito? E para onde eu posso me levar no meu mundo, se eu honro o que eu estou escutando? É isso. Para a gente, o tempo aqui voa, né, gente, na mesa, já faltam só 10 minutos. Como? Então, hã? Como assim? Começamos agora. Na velocidade 2? Então nós tivemos uma pergunta e as considerações finais. Eu acho sempre que são considerações iniciais. Eu acho que é sempre aquele primeiro fio que a gente puxa da conversa, porque é uma conversa que todas as vezes que a gente fala sobre literatura, sobre dignidade humana, sobre direito a existir, direito de falar, direito de ser ouvido, de ser considerado, de ser percebido, direito à partilha do sensível. Indo lá em Rancière, que fala sobre isso, uma democracia da partilha do sensível estético. Todas as vezes que a gente mostra que essa partilha, ela historicamente é desigual, ela historicamente encara grupos sociais historicamente minorizados, escravizados, alijados de seus direitos, de suas possibilidades de ser e estar no mundo. Todas as vezes que nós começamos a tensionar esses botões, todas as vezes que às vezes nós nem tensionamos, nós apenas mencionamos o que está acontecendo, sem nem reivindicar nada ainda, já cria esse desconforto que você trouxe, Alexandre. E eu acho que a pergunta que eu procuro me fazer constantemente é sempre essa: por que eu não gostei disso? O que causou em mim? O que de mim há naquilo que me causa esse desconforto todo? Então, retomando a sua pergunta, é um caminho que eu vejo com muito otimismo, quando eu posso participar de uma mesa com colegas que têm falado sobre questões tão overdue, sabe? Que já deveria ter sido resolvidas lá atrás e que ainda hoje seguem sendo repetidas. As notícias de violência contra comunidades, contra a favela, contra a periferia, contra comunidades indígenas, elas não são novas, elas são de 2010 e foram dos anos 2000 e de 90, sabe? É a mesma coisa. E quando a gente percebe isso e tensiona essas coisas e pauta essas coisas, o ouvir e o agir, eles caminham na mesma direção, eles não estão dissociados para mim. Então eu vejo como um caminho de otimismo. Eu me sinto
em 2025 muito mais feliz do que eu estava em 2022, muito mais feliz do que eu estava no governo anterior, em que, como professor, eu não poderia, dentro de uma instituição federal, falar absolutamente nada, tem aquela tensão. Hoje eu posso falar, inclusive falar, questionar onde está o Ministério dos Direitos Humanos, onde está o Ministério da Igualdade Racial, o que está sendo feito, por que esse governador já não tomou um enquadro há muito tempo, por que ele não foi denunciado na ONU, o que está acontecendo, está legal matar as pessoas assim, não é segurança pública para nos proteger. Então, sabe, eu me sinto livre para poder falar, para poder ecoar as vozes de grupos e coletivos que têm falado. Então, eu vejo com otimismo. O trabalho não está feito, o dever de casa não está feito, está incompleto, está tudo pelas metades, e a gente precisa de mais festivais, de mais investimento em cultura, em educação, em saúde, em literatura, em formação, em alimentação, em segurança de verdade, não segurança que nos mata, em segurança de verdade para todo mundo. Eu acho que é uma forma de nós conseguirmos equalizar, sabe, essas relações econômicas de poder e dominação que estão historicamente desbalanceadas no Brasil e no sul global. Acho que vai por aí, talvez. Bom, é a minha primeira vez em Itabira. Hoje eu estive com um grupo de escritoras que eu considero amigas, porque esses festivais possibilitam isso, um estreitamento dos laços. Mas onde eu vou, eu fui à Casa de Drummond, essas questões que povoam a minha literatura me acompanham. E eu não pude deixar de pensar em quem limpava essa casa enorme, quem cuidava dessa família, quem cozinhava, porque, como tu disseste, seu João, a casa tem uma estética, a limpeza faz parte da estética, a cozinha faz parte da estética. Quando eu vi, então, um quadro de Sá Maria, né? Os especialistas aqui, que me corrijam, e eu fiquei pensando, a partir desses provérbios e desses oriquis que eu tenho estudado, que dizem, ali onde se cozinha é onde se fala, ali onde se limpa é onde se fala, é onde se escreve. Eu fiquei, mas Samaria, que importância terá tido essa mulher, além dos poemas, na obra de Drummond? Sabe, que lugar ocupa essa mulher negra nessa imensidão, nesse pluriverso que é Carlos Drummond? Não sei, apenas isso e um pedido. Vamos lembrar Samaria, então, que representa muitas mulheres negras, trabalhadoras. Achei que vi uma poesia. Eu também. Eu achei que vi uma poesia. Ai, gente, eu confesso que essa última semana eu não sei, eu tenho questionado muito os movimentos, né? Eu acho que a gente tem feito muitos de nós, um movimento de criar imagens. Eu, pelo menos, meu projeto literário inclui muito isso, né? O desejo de criar imagens bonitas, imagens que trazem um sonho, que trazem a possibilidade de existir, que dialoga com futuros que a gente não vê realmente no dia a dia. Então, eu, por exemplo, tenho um conto que eu trago o pé de milho, né, e uma família que decide permanecer nessa terra, que decide transbordar essas sementes para além do agora, né? Mesmo com essa avó que fez a passagem, mesmo que essa senhora que fez a passagem, as netas decidem cultivar essa terra. E, ao mesmo tempo, corpos dissidentes, né, pessoas dissidentes que estão ali lutando, né, pela sua existência, para resistir, para caminhar na rua, né? E um desejo muito grande de criar beleza, de criar a partir da estética, forma, conteúdo, diálogos, desenhos no meu trabalho com as palavras, né, para que as pessoas possam abrir, a partir desses
desses escritos, desse direito da escrita, né, do direito à literatura, poder ver um desenho com palavra, poder ver outras coisas, outras imagens, outras leituras, e me deparar ao mesmo tempo com essa dificuldade, né, de assimilação, de aceitação das nossas presenças reais no mundo. Eu voltei do Rio, né, essa semana, também fui à Maré, fui em um evento literário, e uma das coisas que me emocionou muito foi uma pessoa em situação de rua falar assim: olha, o que você falou aí para mim foi muito importante. Um cara trans, eu sou uma pessoa em situação de rua, ele falou, e faz muito tempo que eu não escuto algo assim. Eu estou com vontade de continuar os escritos que eu parei depois dessa conversa. Eu estou com vontade de continuar. Então, esse desejo de continuar é que isso ninguém deveria tirar isso da gente. Ninguém deveria tirar isso da gente. Então, hoje, quando eu escolhi ler esses textos que são seminais, que são textos experimentos, que são textos de quando eu começo a escrever poesia sobre o sertão, sobre esse lugar também indesejado, muitas vezes colocado de lado das narrativas ditas oficiais, a partir de vozes de pessoas que são realmente do sertão. É um desejo também que essas vozes, que essas existências sejam acolhidas. Você falou, né, que está mais feliz agora em 25, em relação a tempos trágicos que a gente teve. Eu também, mas eu diria mais. Eu confesso que minha felicidade começa em 2013, quando, num lugar onde não tinha energia, nessa poesia que eu li para vocês, a gente tem energia pela primeira vez. Quando minha avó, que ficou por mais de 70 anos, a partir das luzes de candeeiro, ela teve energia na casa dela. E teve também tanque de água para armazenar água da chuva, para comprar água de caminhão-pipa, para transitar com dignidade pelo sertão. Então, foi a partir de 2013. Qual é o nome da tua avó? Miguelina. Então, a partir desses passos dessa mulher e a partir desses anos, né, vindouros, que as coisas mudaram. E, por fim, número 18. Engateei em chão de cimento. Vi uma casa de uma única janela ser ninho de passarinho. Quando aprendi a andar, voei. Quando aprendi a falar, chorei. Vou ali e volto, manhã. Vou ali e volto. Um dia, vou para casa. Obrigada. Para terminar, eu quero lembrar Antônio Bispo dos Santos, um dos maiores pensadores desse país, que vale ter as suas palavras eternizadas como as palavras de Drummond, que nos lembra que, para nos rehumanizarmos, que tal trocar tanto desenvolvimento por um pouco mais de envolvimento? Que nós possamos nos envolver com essas questões que foram colocadas aqui, porque elas nos pertencem. Muito obrigado, minha gente. Que alegria ter estado com vocês.